Saudações, essa noite vamos estar falando, para os que estão aqui ao vivo, quanto ao texto ou sobre o texto, melhor dizendo, de 1 Coríntios 13, versículo 1 até o versículo de número 13. Então, para você que vai pegar agora o vídeo depois, dá uma olhada aí no texto, pausa o vídeo e leia por si. E para introduzirmos o assunto, eu vou falar aqui de uma obra de arte de um indivíduo chamado Julien Berthier. Vou falar de uma maneira portuguesa misturada com outros sotaques. Mas essa obra dele aí, ela é chamada de Love, Love, ou seja, amor, amor. É uma obra que ela é bem irônica, porque o que ele fez foi pegar um barco e transformá-lo de maneira a tornar isso como uma obra de arte. E aí nessa obra de arte, o barco, como está aí na tela para vocês, ele fica como que submerso. É uma angulação de 45 graus, dando a impressão de que ele está afundando. Então, o visual ele é bem intrigante, é uma coisa difícil, talvez única, né, de ser vista. Até porque é uma ideia única, acho que ninguém deve ter feito isso em alguma ocasião, senão ele. Ele tem outras obras de arte, mas o visual, além de ser intrigante, mostra que dá para você também fazer o quê? Navegar nele. E quando ele fez essa obra, as pessoas que entrevistaram ele falaram que a questão aí da palavra desse artista foi como se fosse uma sátira. Aquela expressão inglesa que diz o seguinte: barco do amor, love boat, é o barco do amor. Então ele critica essa ideia do amor. E aqui nós vamos ver um vídeo brevemente em que você vai ver esse barco, essa obra de arte em ação. Lembrando que esse artista, creio que eu não falei o nome francês corretamente, porque eu não pesquisei como fala o nome, mas ele é um artista francês. E está aí então a obra dele intitulada Love, Love, Amor, Amor. São várias cenas que a gente vai ter aí, apresentando. Eu acho que até ele, nessa ocasião, que está sentado aí dentro dessa ponta aí do barco. E agora de outro ângulo, como que continuando a cena anterior, percebe-se que não tem tanta estabilidade também o barco, né? Talvez, interpretando assim, com as nossas próprias opiniões, você pode remeter, já que ele fala de uma crítica ao amor, como o amor como sendo algo instável, né? É porque a sociedade não busca ver o amor como algo bom, como algo firme, mas sim como a semelhança desse barco aí, uma espécie de barco furado, né? Tem cenas aí, que ele está chegando perto, se não me engano, para estacionar, ancorar, né? O barco. Tem muitos barcos, um deck. E parece mesmo que ela está falando desse ângulo. O barco, né? A obra de arte. E aí conclui com essa imagem aí dele estacionado. Então, prosseguindo, diferente dessa ideia que esse artista quis expressar quanto ao amor, eu venho aqui refutar dizendo que o amor verdadeiro, o amor que vem da parte de Deus, ele nunca afunda. Mesmo que ele, por exemplo, fique até com água ao pescoço, esse verdadeiro amor, ainda assim, ele permanece firme, porque ele não é um barco furado. Então, lembre-se aí do que eu disse: a sociedade, os filmes, os livros, tudo busca mostrar aí que o amor não é algo a ser crido, né? Algo a ser levado em consideração, mas algo que você deve desconfiar, vão dizer alguns, algo que não é confiável, vão dizer outros. O amor, então, na visão da sociedade, é um barco furado, mas aqui eu vou sustentar que o amor não é um barco furado. E aqui, para a gente, antes de trazer a nossa temática e os argumentos do sermão,
Eu quero trazer a frase desse teólogo, Karl Barth. Ele é um teólogo não muito confiável, obviamente, né? Mas ele foi uma das pessoas que marcou a história da igreja do pensamento cristão. E ele fala coisas boas de vez em quando. Por isso que eu trouxe isso daqui. Se for ler ou estudar esse teólogo aqui, tome cuidado com ele. Sugiro que você comece por teólogos mais conservadores para depois ir até ele e conhecer antes um pouco o movimento da neo-ortodoxia, a teologia dialética, né? Que eles pregam. Mas olha aí o que ele fala. Só o amor vale, só o amor triunfa e só o amor perdura. Então, se você for estudar esse indivíduo, dá uma lida em livros conservadores com críticas sobre o que ele diz sobre as questões bíblicas. Prosseguindo, então, nosso tema dessa ocasião, desse momento, é o amor não é um barco furado. Se você notar aí do versículo 1 ao 3, eu vou te dizer aí, nós vamos ver que o amor não é um barco furado por causa da sua necessidade. Olha aí o que está escrito no verso 1 ao 3. Novamente, já que lemos antes de começar aqui a gravação do vídeo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Você perceber aqui, Paulo está utilizando nesses versos basicamente três sentenças condicionais. E além disso, ele usa a si mesmo, a sua própria pessoa, como uma pessoa hipotética. E aqui ele está falando de três sentenças condicionais com o mesmo argumento em todos os pontos aqui, nas três sentenças, nas três frases. Ou seja, ele está falando de coisas feitas sem amor, coisas feitas para o seu próprio benefício. Então, ele está se utilizando como pessoa hipotética, mas ele está visando os crentes da igreja ou os crentes de Corinto, os coríntios. É como se ele estivesse dizendo assim, parafraseando esses versos aqui, ó. Se eu dominar todos os idiomas e for o mais eloquente do mundo, mas sem amor, se eu não tiver amor, tudo não passa de barulho vazio, monótono, monotônico. Monotônico é mais ou menos aquele som de quando você liga a televisão, pelo menos num tempo mais antigo, não sei se existe isso hoje, porque não tenho mais o costume de assistir TV com frequência, é coisa rara que eu faço. E geralmente de manhã acontecia de ficar aquela tela cheia de cores, como se fosse um arco-íris, e aquele som em um só tom. É isso que é monotônico, um som irritante. Então o que Paulo está falando é que aqueles crentes que estavam supostamente falando em línguas lá, fazendo barulho dentro do ambiente de culto na igreja. E que ele está fazendo a crítica aí é o quê? Que ainda que você tivesse o genuíno dom de línguas, que é idiomas, se você não fizesse isso com amor, isso seria apenas barulho. E é isso que está sendo criticado aí por Paulo. Não edifica, não traz um crescimento para o coração das pessoas, como é o caso do dom de línguas, por exemplo. Se você entender aqui o versículo, melhor dizendo, os capítulos 12 e 14, Paulo está falando no capítulo 12 de dons e no capítulo 14 de dons. E no meio ele coloca aqui para ligar essa questão dos dons à questão do amor. Com isso ele está dizendo, com esse texto aqui do amor, dentro desse período aqui, dentro desses dois blocos de texto sobre dons, o que ele está dizendo é o quê? Que quando a gente está na vida, na igreja, em qualquer lugar, a gente precisa de quê? De exercer o amor, e não só o amor como atitude. Como a gente diz que o amor é atitude, esse é o resumo de fato do amor. Mas aqui Paulo ele está trazendo uma outra tendência além do próprio fato de um amor ser atitude, que não é a ideia do sentimento. Eu sei que o amor pode ter também sentimento, mas é uma questão secundária. Depois que você passa a fazer algo bom, aí você pode, como dissesse Lewis, começar a sentir coisas diferentes. É por isso que nós podemos amar aos nossos inimigos. Você pode amar alguém que você não gosta, porque amar não é gostar de alguém. Amar é uma ação, em primeiro lugar, voluntária, autossacrificial em favor de alguém. É dar do seu tempo, da sua vida,
e daquilo que você é e do que você tem de maneira geral. Então é serviço, é sacrifício. J. Adams, ou J. Adams, se você quiser dizer assim, grande conselheiro bíblico, noutético, cujas obras são excelentes, um dos meus favoritos autores, né? Esse daí. Ele fala que o amor é dar-se dar de si mesmo, sendo bem redundante a isso, atitude. Mas o que Paulo está falando aqui vai além do que é atitude e do que é sentimento. Está interessado ainda no mais interno do ser humano, no mais interior do ser humano, que é o quê? A sua intenção, a intenção amorosa com que nós fazemos as coisas. Então é isso que a gente tem que lembrar aqui. Prosseguindo, você conferir ainda o verso 2, Paulo continua aí, mas aqui ele fala uma coisa bastante interessante, como um bom judeu ou hebreu, né? Quando um judeu ou hebreu repete coisa demais, ele está dando ênfase por conta do seu estilo e da sua maneira de pensar, sua cosmovisão. Isso é mais específico nos escritos do Antigo Testamento. Acontece também no Novo Testamento. Repetição para dar, por exemplo, uma ideia de ênfase ou hiperlativos, exageros, ou uma coisa muito grandiosa. Olha aqui, ele fala o termo todo 3 vezes. Ainda que eu tenha todos os mistérios, todo o conhecimento, toda a fé. É isso aqui que o texto está colocando, 3 vezes o termo. A tradução aqui que eu coloco aqui é mais ou menos assim: todos os mistérios, todo o conhecimento e toda a fé. Isso significa o quê? Esse todo 3 vezes. Significa que mesmo que eu tenha todos os dons em plena medida, na maior medida possível, ainda que eu realize todos os milagres de todas as espécies, e ainda eu saiba o que Deus sabe, ou seja, se eu ainda fosse onisciente, mas fosse vazio de amor, e na intenção também, nem menos de 1 centavo essas coisas que eu iria ter e fazer valeriam aos olhos de Deus. Nem 1 centavo. Menos do que até 0 centavos, se existisse essa linguagem. E o verso 3? Também temos um aspecto muito importante aqui na questão verbal. Quando a gente olha para o termo, por exemplo, distribuir, ele tem o sentido aqui de dar tudo que você tem, de fato. Mas aqui, essa palavra grega que aparece aqui no lugar aqui, distribuir, ela não é um dar tudo de uma vez. É dar em partes, aos poucos, ao longo de um longo período. Sendo algo mais radical e mais glorioso do que você dar tudo que você tem de uma vez, em uma única ação. Então, dar em parcelas, dar aos pouquinhos tudo que você tem, diariamente, por exemplo, durante toda a sua vida, imagine assim, ou num outro longo período de vida, menor do que a vida inteira, por exemplo, isso exige um maior sacrifício. Imagina aí, você dá tudo, suponhamos. E aí você passa um tempo, muda a cabeça, fica arrependida e já é tarde demais para voltar atrás. Já quando você dá em parcelas, a história é outra. Você pode ficar tentado a não dar tudo, ou dar menos do que você pensou em dar, ou coisas assim. Mas mesmo que você desse em parcelas esse sacrifício ainda maior do que dar tudo de uma vez, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria ou seria proveitoso ou aproveitável. E o último item aí do texto aqui, desse primeiro bloco do texto, né, porque o texto está dividido em 3 blocos, e é daí que a gente tira os nossos argumentos. Não é a nossa religiosidade ou a nossa visão que vai impor quantos argumentos deve ter um texto. O próprio texto está estruturado, a sua forma literária mostra como que o autor dividiu e como que a gente deve seguir até para pregar. Isso aqui é uma questão que a gente vê na exegese. Mas o último item aqui eu vou sustentar a minha opinião de que não é sobre queimar que Paulo está falando, apesar de na nossa versão aqui, ao meio da revista atualizada, dizer que é entregar o meu próprio corpo para ser queimado. A questão de queimar, isso aqui não era comum ainda quando Paulo estava escrevendo isso aqui como punição ou como algo de perseguição religiosa, coisa do tipo. Isso aí é uma coisa mais tardia na história da igreja. Não é algo que a gente vê aqui na época que 1 Coríntios foi escrita essa carta. É um dos argumentos para a gente dizer isso. Outro argumento da manuscritologia é que estuda os manuscritos, porque quando a gente estuda esse versículo aqui à luz da manuscritologia, da ciência dos manuscritos, de análise, né, manuscritológica, a gente vê o quê? Que há uma família, uma porção, melhor dizendo, de manuscritos que dizem que
tem essa tradução queimado, que possivelmente, na minha opinião, né, seja uma alteração do texto por um escriba ou copista, para facilitar o entendimento, talvez um escriba tardio ou coisa assim. E a outra ideia, que é a ideia de se vangloriar, que eu vou dizer daqui a pouquinho. E essa ideia aqui ela é mais provável por quê? Por conta de ela ser a mais difícil de ser explicada. Geralmente o sentido mais difícil do texto é o que deve ser adotado. Via de regra, de maneira bem geralzona mesmo falando. Eu vou explicar o que significa esse gloriar daqui a pouco, mas perceba que um outro argumento para mostrar por que não é, muito provavelmente, a tradução ser queimado. O último item aqui da lista de Paulo aqui, dessa primeira seção do seu texto, é um clímax. E não é sobre queimar, apesar de queimar dar talvez uma ideia de clímax. Até porque vai fazer mais sentido a outra ideia de gloriar, porque Paulo está falando de coisas que as pessoas fazem para terem glória, para aparecerem enquanto ainda estão vivas. Coisas que os coríntios estavam querendo fazer, eles estavam fazendo para aparecerem. Eles queriam evidência. A igreja de Corinto tinha muito disso. É a igreja que tem mais problema ali no Novo Testamento, se você for olhar assim, como se fosse a carta que tem tudo de problema. Então é tolice você ser queimado esperando usufruir glória ou aparecer. Porque você é queimado, morre e não colhe o benefício do seu martírio, por exemplo, diante das pessoas em vida, né? Então a tradução adotada é a seguinte: se eu entregar meu corpo para que eu possa me gloriar. Eu coloquei aqui gloriar, sublinhado, destacando entre parênteses no sentido positivo, porque na Bíblia muitas ideias possuem sentidos neutros, que podem ser palavras que vão ter um sentido para um aspecto positivo ou para um aspecto negativo. Você vê uma ideia dessa daí lá no texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 13, se não me engano, onde fala ali da violação de Tamar, a meia-irmã de Aminon e Absalão, filha de Davi, e ali é a história dos filhos de Davi. E ali tem um parente, se não me falha a memória, é um primo desse Aminon, que é um mau conselheiro. E o texto diz que ele era um indivíduo muito sábio. E a nossa Bíblia que traduz ao meio da revista atualizada como sagaz. Mas a palavra lá é raham. Significa o quê? Sábio. Ou seja, ele usou a sabedoria no sentido negativo, por isso que nossa tradução colocou como interpretada, né? Sagaz. Mas o ideal é a gente traduzir sábio, na minha opinião. Sábio porque tem gente que utiliza a sabedoria para fazer o quê? O mal. E aqui no texto a gente tem a mesma ideia, a mesma cosmovisão sendo expressa. E a ideia neutra do termo gloriar. A pessoa pode se gloriar de maneira positiva ou se gloriar de maneira negativa. A maneira negativa é de maneira pecaminosa, que vai contra a glória de Deus, e a maneira positiva vai no sentido de trazer mais glória a Deus. Deixa eu te explicar isso daí. Vangloriar aqui, quando Paulo fala, então, se a gente adota essa tradução, significa que Paulo está falando dos seus sofrimentos, dos quais ele se vangloria, ele tem alegria nesses sofrimentos porque eles trazem glória para Deus, é isso que ele está dizendo. Traz a salvação de outras pessoas. Deus utiliza ele para ele ser um vaso de bênção na vida de outros indivíduos. Então, sem amor, é isso que Paulo está dizendo, então. Até sofrer corporalmente, ser apedrejado, e Paulo sofreu bastante, né? E várias outras coisas, açoites. Se eu fizesse tudo isso diante dos olhos de Deus, se não houvesse amor, o que iria acontecer? Nada seria proveitoso. Prosseguindo, pense aqui uma ilustração do John Piper. Pense na analogia do aniversário de casamento, mas é no dia 21 de dezembro. Você vê a importância da intenção no amor. Imagine que nesse dia eu traga para casa uma dúzia de rosas, de cabos longos, rosas bem vermelhas para minha esposa, Noel. Quando ela abre a porta para mim, eu lhe estendo as rosas e ela diz: "Oh, Johnny, são tão lindas, obrigada." E me dá um forte abraço. Imagine que eu levante minha mão e diga, como quem não quer nada: "Não foi nada, é minha obrigação." Qual que é o problema aqui, se ele fizesse isso? Ele diz, né? Pergunta. O exercício do dever não é algo nobre? Não honramos aqueles que são fiéis cumpridores do dever? Não muito. Não se não estiverem com o coração na coisa. As rosas
Por obrigação são uma contradição de termos. Se eu não for movido por um afeto espontâneo por ela como pessoa, as flores não a honram, na verdade elas a diminuem. Elas são uma tentativa inútil de encobrir o fato de que ela não tem beleza aos meus olhos para despertar afeto. Tudo que eu consigo produzir é uma expressão calculada de dever matrimonial. Então, ter amor significa que nós devemos ser para com os outros como Cristo foi conosco. E aqui a gente tem 1 Pedro, que mostra, né, que o próprio Cristo foi além de Paulo. Ele deixou sua glória que tinha no céu para morrer no madeiro. Ele sofreu, segundo o apóstolo Pedro, em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Paulo ele prossegue dizendo algo mais, para sustentar que o amor não é um barco furado. E a gente observa isso no versículo 4 ao 7, quando ele mostra que o amor não é um barco furado por causa não só de sua necessidade, mas também da sua qualidade, conforme nós vamos observar aqui, lendo o texto. Eis o que diz, versículo 4 ao 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, aqui é muito útil a gente fazer um exercício que o Francis Chan ele fala no livro dele Louco Amor, um dos melhores livros que eu já li, relacionados à teologia em aspecto devocional. Apesar de ter alguns erros lá e coisas que eu discordo, mas é um livro excelente. Então, como todo livro, temos que ler julgando o conteúdo, obviamente, né? Igual Paulo nos diz em Tessalonicenses, julgar todas as coisas, apesar dele estar falando lá no contexto de profecia. O princípio pode ser aplicado a várias outras áreas da vida. Então, o exercício que o Francis Chan fala para nós no livro dele é mais ou menos assim. No lugar do amor, coloca o seu nome. Deve se colocar à prova aqui. Julgar a sua própria vida à luz desses versos que nós lemos, vendo se há esse amor em nós. Observe aqui, ó, o amor é paciente. No lugar de amor, coloca aí, por exemplo, o seu nome, Luiz. O Luiz é paciente, o Luiz é benigno. O Luiz não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O Luiz não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Coloque fazendo perguntas para si mesmo. Luiz tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Então, para deixar isso mais claro, eu vou trazer aqui uma tradução alternativa e esclarecer um pouco mais o que Paulo está dizendo aqui. Quando Paulo fala de amor aqui, ele não fala em sentido adjetivo ou qualitativo. Quando ele fala do amor ele utiliza verbos, não adjetivos, não qualidades, mas ações. Então, isso reforça aquilo que a gente estava sustentando. O amor é atitude, é ação em primeiro lugar. Você exerce e aí, consequentemente, seus afetos são levados no sentido das atitudes. Então, se você vive fazendo mal a alguém, seus afetos vão ser dirigidos, para utilizar uma linguagem de Jonathan Edwards, rumo ao caminho ruim. Então, olha aqui, o primeiro tópico que a gente vai destacar aqui, dentro desse segundo tópico maior aqui, de maneira didática. Paulo ele diz aqui numa tradução alternativa que o amor pacienta. Eu vou colocar aqui coisas bem assim no sentido verbal, não vai soar muito legal às vezes, mas tem a ideia aqui que eu estou tentando colocar e enfatizar nessa tradução aqui, apesar de ela poder estar errada em alguns aspectos. Essa ideia de ação, de agir. O amor ele age de maneira paciente, é isso que eu estou dizendo. O amor pacienta. Em primeiro lugar, no versículo 4, se você conferir aí também, está escrito que o amor benigna, ou seja, respectivamente, essas duas respostas aí são as respostas passivas e ativas, ou melhor dizendo, as respostas ativa e passiva do amor para com os outros. O pacientar aí é mais passivo, enquanto que o benignar, se é que existe essa palavra, vou fazer neologismo aqui, inventar palavras novas, né? Não existe em dicionário português, mas fica entendendo que aqui o benigna, ou benignar, tem o sentido mais ativo de amor.
Então, o primeiro significa longa paciência, como se esticar um músculo, por exemplo, e ele não arrebenta. Enquanto que o segundo é uma bondade ativa. Prosseguindo, ele fala também que o amor não inveja, o amor não rivaliza, não compete. Isso aqui é tudo contra o que estava acontecendo em Corinto. O povo estava com rivalidade, competindo, buscando posição de vanglória. E Paulo vira e fala: não busca o amor posições de vanglória, nem ganha adeptos ou busca ganhar adeptos para sua própria glória. Ele não nutre desprazer pelos outros. O amor busca servir da melhor maneira possível. Além disso, ainda no versículo 4, o amor não jacta, ou seja, o amor não é autocentrado, não chama atenção para si e para o que faz. O amor também não orgulha, ele não é inflado, não é arrogante. Aqui é a ideia do próprio orgulho, né? Igual diz Calvino, C.S. Lewis e vários outros autores, que o amor não, o orgulho ele incha as pessoas, né? As pessoas orgulhosas olham para as outras de cima para baixo e não numa disposição humilde, considerando os outros superiores a si mesmo. O amor também não envergonha, ele não se comporta de maneira imprópria, não é rude, não se comporta de maneira desgraçada ou imprópria. Desgraçada aqui não entenda como um palavrão, um xingamento, mas no sentido de antônimo à graça. Não age de maneira graciosa. Quem não age de maneira sem graça, quem age de maneira sem graça é uma pessoa que é amante de si mesma, é egoísta, igual Paulo fala lá para Timóteo em uma das cartas, né, o jovem pastor. Quando fala que nos últimos tempos os homens serão egoístas ou amantes de si mesmos, é outra tradução. Versículo 5 ainda é dito que o amor não egoísma. Pesquisei isso aqui hoje para atualizar aqui esse slide e apareceu o verbo para egoísta, ou o verbo para egoísmo, né? Egoismar. O amor não egoísma. Então, o amor não busca seu próprio bem, não busca a si, não crê que encontrar a si é o bem supremo maior. O amor não se enamora com ganho próprio, não se enamora com justificação ou justiça de si mesmo, muito menos com autoestima. Temos autoestima elevada até demais. E um livro excelente que fala sobre isso é o livro do Jay Adams, intitulado Autoestima, uma perspectiva bíblica, da editora Nutra. Um outro livro bom, apesar de ele ser mais levezinho, é o do Timothy Keller, sobre o ego. Eu não lembro o título completo do livro. Ego Transformado, lembrei. Além disso, o amor não é feito irritado. E aqui o verbo ele está na voz passiva. O amor não é facilmente provocado à ira. Alguém fica te cutucando e você não é feito ou levado à ira, né? Além disso, o amor não registra o mal. E aqui a figura é bem de contabilidade que Paulo utiliza aqui do verbo. O amor não calcula ou soma o mal. Ele não fica igual um contador registrando as suas dívidas ou como um publicano ou coisa do tipo. Quem faz isso registra a mágoa no coração ou o mal que levou ou ficou ofendido, é uma pessoa amargurada e vai contra o perdão. Se você quiser perdoar, você precisa antes abrir mão da sua amargura, da amargueza de espírito, do amargor do espírito. Então, quando ofendido, a pessoa ela não vai, ou o indivíduo não vai manter um registro do que é feito contra si. Além disso, o amor ele não alegra com a injustiça, mas regozija, ou se regozija com a verdade. Ele não tem prazer no mal, ele se alegra quando o perdão é oferecido. Quando há atos bondosos, ele tem alegria, ele rejeita o prazer no mal, odeia fofocar sobre transgressões dos outros. Isso tem a ver com perdão também, porque perdoar é o termômetro do amor, diz John MacArthur. Quem muito perdoa, muito ama. Quem muito ama, muito perdoa. E quem não faz, pouco tem dos dois. E Jay Adams ele fala que perdoar significa uma promessa tríplice. Eu não vou trazer a sua ofensa contra a minha pessoa para mim mesmo, porque isso é amargura. Eu não vou trazer a tua ofensa para terceiros, porque isso é fofoca. Não vou trazer a tua ofensa para a tua própria pessoa, porque isso é esfregar o teu erro na tua cara. Perdoar é manter essa promessa de que você não vai fazer essas coisas ruins. Você não vai ficar lembrando a ofensa dos outros, para si mesmo, para aquele que te ofendeu ou para terceiros. Esse é o resumo do perdão. Eu indiquei o livro que eu traduzi da Monergismo, quem tiver mais interesse. De Perdoado a Perdoador, do Jay Adams, com uma referência de crítica, que eu não coloquei lá a nota de rodapé do tradutor, que é um fato de que ele erra e John MacArthur o corrige.
John MacArthur, melhor dizendo, Jay Adams, ele fala que perdoar só é algo condicional. Mas o perdão ele tem uma dupla faceta. O aspecto condicional e incondicional. Condicional ele quer dizer o que, o Jay Adams? Você só pode perdoar alguém quando essa pessoa se arrepende. E na Bíblia a gente vê que tem casos em que o perdão é exercido sem necessariamente você fazer o processo de Mateus 18, de chegar e confrontar uma pessoa. É possível perdoar no coração. Isso vale geralmente para pequenas ofensas, onde não há terceiros envolvidos. A ofensa fica vindo diretamente à mente, não é algo que possa ser passado por cima, ou como a Bíblia utiliza a linguagem nos Salmos e em Pedro, cobrir a ofensa, né? Você já pensou, diz João Macaco, você ficar toda vez que alguém te ofender, ficar instaurando um tribunal, como se fosse um tribunal, fala assim, você me ofendeu, se arrependa, fazer isso o tempo todo na vida, por conta de tanta coisa que acontece no dia a dia, na semana, você não ia viver. Então, dá uma lida também nesse livro de John MacArthur, A Liberdade e o Poder do Perdão, da editora Primícias, lá de Goiânia, da livraria, né? Muito bom. Então, prosseguindo, o amor ele não se alegra também quando alguém cai. Ele fica triste. Ele busca misericórdia, busca justiça, incluindo até mesmo aquelas pessoas das quais você discorda. Você tem uma tolerância bíblica com elas. E ainda mais, prosseguindo aqui para o final dessa porção, a gente vê que o verso 7 é um quiasmo. O que é um quiasmo? É uma ideia de paralelo, em que os extremos eles são paralelos e o que está no centro é paralelo. Observe aqui, ó. Esse quiasmo, ou quiasma, depende do teólogo, vai utilizar essas duas terminologias, no feminino ou masculino. E reflete a tríade do verso 13, que a gente vai chegar daqui a pouco. Tudo sofre, tudo suporta, que está aí, ó. Tudo sofre no começo do versículo 7, tudo suporta no fim. São sinônimos. Enquanto que acreditar, tudo crê e tudo espera. Esperar tem a ver aí com ideia também sinônima, de certo modo, né? Ou aquilo que é o centro, ou a ênfase talvez que o autor quer dar para nós aqui. Mas a gente vai chegar lá no fim, no versículo 13, e falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o sofrer aí tem a ver com o amor, né? E o suportar, enquanto que o acreditar tem a ver com a fé e o esperar com a esperança. Então, melhor dizendo aqui, ele dá uma ênfase aqui dizendo mais ou menos assim, o que está no meio é o quê? É a fé e a esperança, sim, mas o que dá importância a essas coisas maior que está ao redor e junta e une elas como uma cola e faz elas terem sentido, porque se não houver amor, elas também são inúteis, é o quê? É o amor. É isso que Paulo está dizendo, que essa estrutura hebraica de paralelismo que você vê muito, por exemplo, no livro dos Salmos, que traz ideias sinônimas numa linha, complementa com sinônimo na segunda linha, ou com clímax, ou com antônimo, e assim sucessivamente. Existem vários tipos de paralelismos na literatura hebraica. Mas para finalizar aqui essa sessão, eu vou trazer a citação do William Shakespeare, o qual afirma que o amor não é amor que altera quando encontra alteração, ou seja, quando as pessoas estão amando e têm um amor na vida e chega uma questão de conflito na vida dela, um desentendimento, algum problema, o amor verdadeiro, mesmo quando encontra alguma alteração ao redor de si ou na sua vida, esse amor ele é mantido, ele não se altera, é isso que ele está dizendo. O amor verdadeiro é amor quando, mesmo diante das adversidades, ele permanece amor. Não altera, não muda a sua disposição. É assim o amor de Deus por nós. Mesmo nós pecando, ele ainda resolve. E até quando sabe, igual de C.S. Lewis, até quando a gente vai pecar, ele decide manter o amor dele. Ele decide, escolhe olhar através dos defeitos e enxergar, então, uma harmonia. E não de se desencantar. Ele olha através dos desencantos sem perder o encanto. É mais ou menos isso, na linguagem bem de fantasia que o C.S. Lewis disse, no livro dele da Anatomia de uma Dor. E aqui nós temos então que o amor nunca deixa de ter fé e nunca perde a esperança, que fique claro. Fé e esperança sem amor são inúteis também. O amor dá sentido a todas as coisas na vida. E aqui eu fecho com a ilustração nesse tópico, esse argumento, do David Harvey, no livro dele, Quando Pecadores Dizem Sim. Talvez você já ouviu a história do lavrador que levou a família à cidade grande pela primeira vez. Andando pelas ruas, fascinada pelos grandes arranha-céus, a família segue uma multidão passando por umas portas de vidro estranhas que giram lentamente. Ao chegar num salão enorme, a mãe e uma das filhas param para admirar uma escada rolante prateada. O restante da família continua caminhando pelo prédio. Em poucos momentos param em frente de uma grande parede em que há várias portas duplas de metal lustroso,
que tem botões luminosos ao lado de cada jogo de portas. Enquanto olham fixadamente, ou fixamente, melhor dizendo, para alguns números que piscam acima das portas, uma velha senhora mal vestida e carrega uma sacola de compras vermelha aproxima-se das portas, mais próximas deles. Como que por mágica as portas deslizam, afastando-se uma da outra e revelando um cômodo pequeno e vazio revestido de madeira. A mulher entra, as portas deslizam em direção uma da outra, fechando à frente daquela velha senhora. A família fica paralisada. O que está acontecendo ali dentro? Por que ela quereria entrar num cômodo? Aí tem que consertar esse acento aí, é circunflexo, não é agudo. Um cômodo tão pequeno. Por volta de um minuto depois, as portas abrem-se mais uma vez, como que de forma mágica. Dali sai uma mulher bela e robusta que passa esbarrando neles, trazendo na mão uma sacola de compras vermelha. Sem tirar os olhos do elevador, o pai inclina-se em direção ao filho, dá aquela cutucadinha nele e sussurra: Ei, filho, vai buscar sua mãe lá. Mais ou menos assim. Vamos colocar aquela velha lá dentro, para ela sair bonitona e de um jeito totalmente diferente, como do meu sonho. O amor não é assim, o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não descarta as coisas e não trilha um caminho fácil. O amor, ele trilha um caminho árduo, um caminho ardoroso. O caminho de Cristo foi árduo e ele carregou a cruz, isso é a prova maior aí do amor dele. É um amor condicionado, não é um amor incondicional. O amor de Deus por seu povo não é incondicional, porque ele está condicionado à morte do seu filho. Não existe essa coisa de amor incondicional de Deus. O amor de Deus é condicionado à morte do seu único filho, para que houvesse então o amor dele derramado sobre aqueles que ele chamou. Então o texto fala aqui, voltando para Francis Chan, né? Se você colocou o seu nome aqui, não vai fazer igual uma pessoa que, quando eu fiz esse exercício aqui, ela virou e falou assim: Ah, isso aqui sou eu faço isso aqui tudinho. E aí, na hora que a pessoa falou isso, eu fiz assim na minha cabeça. Coloquei a mão na cabeça e pensei: Meu Deus. O cara se acha bom mesmo. Mas o texto aqui, quando você faz exercício e coloca o nome aqui, nesse exercício, colocar o seu nome no lugar de amor, isso serve para diminuir você. Porque você não faz isso aqui por si mesmo. E se você faz um pouquinho disso daqui, não é por causa de você, é por causa da graça de Deus sobre a sua vida. Então coloque no lugar de amor agora o nome Jesus Cristo. E você vai se ver bastante humilhado e bastante dependente e constrangido diante do grande amor desse Deus, o Deus homem, Deus que se fez carne, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Jesus é paciente, Jesus é benigno, Jesus não arde em ciúmes, Jesus não se ufana, Jesus não se ensoberbece, Jesus não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, Jesus não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Daqui que a gente vê que não se alegra com a injustiça, porque no amor há ódio também, diz Paul Washer. O amor, ele odeia tudo aquilo que não é bom. Se você ama bebês, você odeia aborto. Se você ama negros, se você ama índios, se você ama judeus, se você ama qualquer raça, você vai odiar o racismo. Se você ama judeus, você vai odiar o holocausto e assim sucessivamente. No verdadeiro amor há ódio. Ódio por aquilo que não é o padrão perfeito e agradável aos olhos de Deus. Por isso que a pior notícia da Bíblia é a notícia de que Deus é bom, porque isso mostra que nós não o somos. E se nós não somos, nós merecemos a ira dele. Prosseguindo, Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então o texto fala é dele, não é de mim, não é de você. É tudo sobre Jesus Cristo a Bíblia. E o texto revela que é a nossa perdição, o nosso defeito. Mas quando nós olhamos para a cruz, para Cristo, me achego igual aquele velho hino diz: Nada em minhas mãos eu trago, somente a tua cruz eu me agarro. Belo hino, por sinal. Eu vejo que eu tenho a verdadeira alegria, que eu nada tenho e que tudo que eu tenho então é graça. E mesmo eu nada tendo, se eu tiver Jesus Cristo, tudo eu tenho. Então nós vemos aí que até mesmo antes de carregar uma cruz, a própria vida de Jesus já revelou esse amor. A sua própria vida foi carregar uma cruz. Pensa você sair da eternidade de glória e entrar numa realidade manchada pelo pecado, um mundo caído debaixo do efeito do pecado original de Adão,
Sair de glória e entrar em humilhação. A encarnação de Cristo é humilhação. Isso revela o amor dele pela obra do Pai e pela vontade do Pai e o plano do Pai. E isso redundou em salvação de muitos, igual está escrito em Lucas, que traz a ideia dizendo o quê? Que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deixando um pouco de lado aí o segundo e o terceiro argumento. Voltamos aqui então a dizer que o amor não é um barco furado, não só por causa de sua necessidade. O amor também não é um barco furado por causa de várias outras questões que estamos tratando aí com uma qualidade. E agora nós fechamos aqui, já caminhando para o final, com o terceiro argumento e depois a conclusão, onde observamos que o amor não é um barco furado por causa da sua eternidade. Paulo aqui, nesses versos, só antes de ir para esse próximo trecho, vamos ler aqui o versículo 8 a 13. Acompanhe aí na sua Bíblia, mesmo que você tenha outra tradução. Onde você vai ver que o amor, ele não é um barco furado por causa de sua eternidade. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, Paulo ele está falando aqui de vários assuntos para dizer apenas uma verdade, a saber, a vida presente é imperfeita. E as imperfeições que fazem parte dela acabarão, enquanto que o amor, não. É isso que ele está dizendo aqui. A vida, então, na hora que ele utiliza essas ilustrações aqui, ele fala do fato de se ver no espelho, ele fala aqui da vida presente, ele está falando do aqui e agora, o presente que a gente está vivendo. Ele é comparado como uma criança. É a imagem de um espelho também, como que vista em um espelho. E trazendo isso aqui para um leitor mais contemporâneo, é como se você pegasse uma foto de uma pessoa e você olhasse para a foto ali. É a pessoa na foto? É e não é, né? É porque é apenas um registro de um momento, é apenas uma imagem, uma figura, tinta, e por outro lado é porque registrou um momento. Mas não é, é isso que ele está falando, é mais ou menos isso. O presente é como uma foto. É, mas não é tudo. É apenas parte. É algo limitado. Ele está falando que a vida aqui nessa terra ela é muito pequena comparada à eternidade que a gente tem depois da morte. A vida no porvir, para quem vai viver com Cristo eternamente, que vai ser aqui nessa terra renovada, com tecnologia, cidades, governos e coisas assim sucessivamente, o que a gente vai ter? É uma ideia de que ele compara aí no texto a figura do adulto, no versículo 11, né? Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Então a vida futura está sendo comparada à fase adulta, ao ver alguém face a face. Quando você vê a fotografia, você não está vendo a pessoa face a face. Quando você vê a pessoa na sua frente, a carne, a pessoa, você vê face a face. É isso que ele está falando. É algo melhor do que ver uma foto. É algo melhor do que você só ter um momento registrado ali, uma figurinha. A presença da pessoa, a presença de Cristo, a vida do amor encarnado, o Deus que é amor é melhor. Lembrando que o amor não é Deus. Adoramos a Deus, disse C.S. Lewis no livro Quatro Amores. Adoramos a Deus e não amor. Deus é amor e o amor não é Deus. Do jeito que ele gosta de fazer bastante jogos, né? Jogos de palavras, trocadilhos. Então o amor, Paulo está dizendo aqui que ele nunca é derrotado nesses textos aqui, nesses versos. É para o presente e é para sempre. E aqui, no versículo de número 13, se você der uma olhada novamente, você vai ver que há aqui aquilo que é conhecido como tripé cristão, ou seja, a fé, a esperança e o amor. Se você remove um desses, você cai. É igual o tripé aí da máquina que eu coloquei na figura. Sua vida, se você tira um desses elementos, não tiver a verdadeira fé, a verdadeira esperança, o verdadeiro amor que vem do Espírito Santo sobre quem tem o Espírito Santo no coração, que é salvo, que é regenerado, que tem Jesus Cristo, porque todos nascem pecadores e precisam da graça de Deus para terem essas coisas. Se não tiverem, se não forem filhos dele, não vão ter isso aqui em plenitude no sentido que traz verdadeiro sentido à vida e alegria. Então removam desses aí, desses elementos, desses pés. E você vai cair, sua vida vai ser miserável.
Temos fé para com Deus, temos confiança de que Ele nos perdoa, é mais ou menos isso que Paulo está dizendo, Ele nos aceita por meio de Cristo. Fé tem um sentido de doutrina, objetivo, e tem um sentido de fé subjetiva, confiança, que é mais um sentido de confiança que Paulo está empregando. Temos confiança para com Deus e na obra de Jesus Cristo para a nossa salvação. Não dependemos de nós. Temos também esperança de um futuro garantido por Cristo. Mas, acima de tudo, temos, e não só temos no presente, porque ele está falando aqui da fé e da esperança no sentido meramente presente. Eu sei que tem um sentido futuro, mas ele está destacando aqui a supremacia do amor, dizendo que o grande lance aqui, o grande quê da esperança e da fé é no presente que ele está colocando, em contraste aqui com o amor. Não é só para o presente, é também para o futuro, porque teremos no futuro amor, teremos Cristo, que é o amor. Então o amor é eterno. O amor de Deus e o amor de Cristo por quem ele morreu, como consequência da obediência ao Pai, jamais acaba. E aqui eu trago uma ilustração muito emocionante, muito bela, de uma senhora chamada Sue Johnston, a qual afirma o seguinte: meu marido amado, John, e eu fomos casados por 46 anos. Em cada dia dos namorados, ele me enviava as mais belas flores contendo um cartão com 5 palavras simples. Meu amor por você cresce. 4 filhos, 46 buquês e uma vida inteira de amor foram seu legado para mim quando ele faleceu há 2 anos. E meu primeiro dia dos namorados, apenas 10 meses depois que eu perdi, a vírgula tá errada aí, né? Fiquei chocada ao receber um lindo buquê endereçado a mim. De quem? De John. Irritado e com o coração partido, liguei para o florista para dizer que havia um erro. E o florista respondeu: não, senhora, não é um erro. Antes de falecer, seu marido ele pagou antecipadamente por muitos anos e nos pediu para garantir que você continuaria recebendo buquês em cada dia dos namorados. Com meu coração na garganta, desliguei o telefone e li o cartão anexado de Sue. E dizia: meu amor por você é eterno. Isso aqui é o amor de Cristo por sua esposa. É o amor de Cristo por sua igreja. É eterno. Mesmo tendo morrido, mesmo tendo ressuscitado, seu amor por seu povo continua eterno. O amor não pode ser derrotado. O amor Cristo, ele venceu a morte. Ele ressuscitou, ascendeu e ele disse que vai voltar para casar com a sua igreja. Então, nosso amor disse, nosso grande amor, eu vou voltar. Então, nos preparemos em santidade para ansiarmos também, termos ansiedade boa aqui para termos o nosso Salvador e o desejo de nos encontrarmos em alegria com Ele, chorarmos, chegarmos no céu, apesar de estar escrito em Apocalipse que não haverá choro, lá é no sentido pecaminoso, mas haverá choro de alegria sim, porque choro faz parte da humanidade. Vamos chorar quando nos encontrarmos com Ele, vamos nos emocionarmos. Quando o fim dessa era chegar e Ele voltar, então o propósito da salvação será alcançado, pleno. Não viveremos apenas mais não viveremos nessa ideia aqui como vivemos agora debaixo do poder do pecado, da influência ou da mancha do pecado no nosso mundo, universo e nossa vida. Vamos ficar nesse clima tenso de já e ainda não. Muita coisa será consumada e a eternidade vai ter cada vez mais consumação. E aqui Calbar, novamente, ele acerta quando ele fala que, porque quando o sol nasce, Cristo, né? Todas as luzes se apagam. Então, diante da pessoa de Cristo, toda a glória então do sol que é Cristo aí, né, a luminosidade de Cristo, tudo mais será insignificante. É igual diz um hino que o céu é céu, essa terra restaurada em que viveremos aqui, longe do pecado e sem pecado, ela será céu por causa da presença do nosso Redentor e do nosso noivo. Então eu concluo aqui, já fechando, dizendo que nós precisamos de algo que seja mais do que terreno. Precisamos do que é eterno. Não adianta termos bens, casa boa, dinheiro, carro do ano, móveis novos, ter filhos, sermos bons com as palavras e assim sucessivamente. As coisas por si mesmas, elas não dão sentido à vida e não seguram, por exemplo, um casamento, se você quiser aplicar aqui essa palavra ao casamento. Apesar de não ser o propósito inicial de Paulo. Mas a gente utiliza muito esse texto para pregar e dar sentido sim ao casamento.
Porque está falando também aqui de Cristo, que é o amor, o noivo, sim. Nesse sentido, sim. Casamento de Cristo. E também tem como reflexo aí o casamento, a sombra, né? Entre um homem e uma mulher. Então é necessário algo mais forte do que é passageiro. É necessário mais do que algo terreno para manter um casamento. Ou uma vida. Algo que dê sentido à nossa vida. A gente precisa do que é eterno. É igual Blaise Pascal, filósofo matemático, diz. O ser humano ele tem um vazio dentro do coração humano que só pode ser ocupado pela eternidade do próprio Deus no coração e dar sentido e não mais fome. Não é igual Jesus Cristo. Eu sou água viva e quem vier a mim jamais tornará a ter sede. Então eu preciso do que é eterno. Eu preciso do que vem do céu para manter a minha união, né? Manter a minha vida viva. Eu preciso do amor que rasgou o céu não, o véu, de cima para baixo. Eu preciso de Cristo. Nós precisamos do Cristo que veio do alto até nós, para nos mostrar que Ele é o amor e que não só mantém vidas, não mantém só casamentos, não mantém só saúde, não mantém só o sustento e todas as nossas qualidades que não são nossas, são dele, né? Por meio do Espírito, mas também que mantém eternamente para si mesmo os que realmente amam e confiam nele. Então concluímos por aqui. Meu desejo é que essa palavra tenha alcançado o teu coração, encontrado aí refúgio, sustento, bem como encorajamento e também um incômodo naquilo que não é algo que deve ocupar no seu coração quanto a pecados ou coisas do tipo. Deus seja conosco e até a próxima.